Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem, meus queridos? Então, hoje é sábado, dia 15 de julho de 2023, e nós vamos juntos aqui dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, começamos o nosso vídeo hoje com a revisão e os comentários da lição do dia, que é a lição 196, que é uma lição muito poderosa, que declara: só posso crucificar a mim mesmo. Quando isso for bem compreendido e mantido em plena consciência, né, que eu só posso crucificar a mim mesma, no caso, não tentarás prejudicar-te e nem fazer do teu corpo um escravo da vingança. Lembrando que quando Jesus nos fala sobre o corpo, ele está falando do nosso ego, corpo, personalidade. Isto é, do nosso personagem dentro da Matrix, dentro dessa vida que nós estamos experimentando agora, ou melhor, que temos consciência de estarmos experimentando agora, na medida em que eu já experimentei outros egos, corpos, personalidades, né? Porque eu já tive algumas centenas de outras vidas. Não atacarás a ti mesmo e reconhecerás que atacar um outro é atacar a ti mesmo. Por quê? Porque eu e o outro somos um. Ficarás livre da crença insana de que atacar um irmão te salva. E compreenderás que a sua segurança é a tua. E através da sua cura, tu és curado. Quer dizer, quando o meu irmão é curado, eu sou curada. Quando o meu irmão está em segurança, eu estou em segurança. Talvez a princípio não compreendas como a misericórdia, que é ilimitada, quer dizer, que é ilimitada na consciência de Deus, né? E que mantém todas as coisas sob a sua proteção segura, pode ser achada na ideia que praticamos hoje. De fato, ela pode parecer um sinal de que é impossível escapar do castigo, porque o ego, diante do que vê como uma ameaça, não demora em citar a verdade para salvar as suas mentiras. Entretanto, ele, o ego, não pode deixar de fracassar em compreender a verdade que usa desse modo. Mas tu podes aprender a ver essas tolas aplicações e negar o significado que parecem ter. Assim, também ensinas a tua mente que tu não és um ego. Quer dizer, eu não sou esse ego, corpo, personalidade que está aqui, né? Como diria a esposa do Dr. Kenneth Wapnick, saltitando no holograma. Eu não sou. Eu não sou um corpo, eu sou livre, pois eu ainda sou como Deus me criou, né? Entretanto, ele não pode deixar de fracassar. De fato, ela pode parecer um sinal de que é impossível escapar ao castigo, porque o ego, diante do que vê como uma ameaça, não demora em citar a verdade para salvar as suas mentiras. Entretanto, ele, o ego, não pode deixar de fracassar em compreender a verdade que usa desse modo. Mas tu podes aprender a ver essas tolas aplicações e negar o significado que parecem ter. Assim, tu também ensinas a tua mente que não és um ego, pois as formas com as quais o ego procura deturpar a verdade não te enganarão mais. Não acreditarás que és um corpo a ser crucificado, e verás na ideia de hoje a luz da ressurreição, olhando para o que está além de todos os pensamentos de crucificação. Os pensamentos de crucificação aqui, meus queridos, são os pensamentos de ataque que nós nutrimos dentro da nossa mente egóica, os quais nós não, de forma alguma, compartilhamos com Deus, que são pensamentos de libertação e de vida. A ideia de hoje é um passo que damos para sair do cativeiro para o estado da liberdade perfeita. Vamos dar esse passo hoje para que possamos seguir rapidamente o caminho que a salvação nos mostra, dando cada passo na sequência estabelecida,
à medida que a mente renuncia aos seus fardos, um a um. O que são os fardos da mente? São os pensamentos do ego, né? Os fardos da mente são os pensamentos de ataque que eu nutro no meu ego, né? Na minha mente egóica. Não precisamos de tempo para isso, precisamos apenas de disponibilidade. Isto é a tal da pequena dose de boa vontade. Pois o que parecia levar 1000 anos pode facilmente ser feito num só instante pela graça de Deus, né? Num instante santo no qual eu entro em conexão com o meu Criador. A ideia de hoje é um passo que damos para sair do cativeiro para o estado da liberdade perfeita. Vamos dar esse passo hoje, para que possamos seguir rapidamente o caminho que a salvação nos mostra, dando cada passo na sequência estabelecida, à medida que a mente renuncia aos seus fardos um a um. Não precisamos... aqui eu já tinha lido. O lúgubre e desesperançado pensamento de que podes atacar os outros e salvar a ti mesmo te pregou à cruz, né? Então, quando eu acho que ao atacar o outro eu estou me salvando, eu estou crucificando a mim mesmo. Talvez parecesse ser a salvação, mas representou apenas a crença segundo a qual o teu medo de Deus é real. E o que é isso, senão o inferno? Né? E o que é o inferno, senão um estado de consciência muito denso? Quem poderia acreditar que o seu pai é um inimigo mortal, separado de si, e a espreita para destruir a sua vida e riscá-lo do universo, sem ter o medo do inferno no coração? Tal é a forma da loucura em que acreditas, se aceitares o pensamento amedrontador de que podes atacar um outro, né, o irmão, e ficar livre. Enquanto essa forma não for mudada, não há esperança. Enquanto não vires que isso tem que ser, pelo menos inteiramente impossível, como poderias escapar? O medo de Deus é real para todo aquele que considerar esse pensamento como verdadeiro. Né? Qual é o pensamento aqui do qual ele está falando? É o pensamento de que eu posso atacar o outro e ficar livre. E ele não perceberá a sua tolice e nem chegará a ver que ela existe para que seja possível questioná-la. Para questioná-la é preciso, para questionar essa ideia, né, é preciso primeiro que a sua forma seja mudada, pelo menos um mínimo que seja, para permitir que o medo da punição diminua e que a responsabilidade te seja, até certo ponto, devolvida. A partir daí, podes, pelo menos, refletir se desejas seguir esse caminho doloroso. Enquanto essa mudança não se realizar, não será possível para ti perceber que o que te amedronta são os teus próprios pensamentos e que a tua libertação depende de ti mesmo. Os nossos prejuízos, os nossos próximos passos serão fáceis se deres esse passo hoje. Ele considera que cada lição é um passo, né? Então, lembrando, se você ainda não assistiu a live dos passos gigantescos, por favor, assista, né? A partir daí, avançamos com bastante rapidez, pois uma vez que compreendas que é impossível que sejas ferido, exceto pelos teus próprios pensamentos, o medo de Deus tem que desaparecer. Não poderás, então, acreditar que o medo é causado por algo exterior. E Deus, que pensaste em expulsar, pode ser acolhido de volta no interior da mente santa, que Ele nunca deixou, né? Ele, Deus, nunca deixou a nossa mente santa. Ele, Deus, nunca deixou a nossa mente certa. Ele, Deus, nunca deixou a nossa mente que é governada pelo sistema de pensamento do Espírito Santo. Essa é a projeção da mente de Deus aqui na terceira dimensão, na Matrix, no metaverso. É certamente possível ouvir a canção da salvação na ideia que praticamos hoje. Se só podes crucificar a ti mesmo, não feriste o mundo e não precisas ter medo da sua vingança e da sua perseguição.
Nem precisas esconder-te, aterrorizado, do medo mortal de Deus, que a projeção esconde atrás de si. O que mais temes é a tua salvação. Tu és forte e é força o que queres. E és livre e feliz pela liberdade. Buscaste ser fraco e cativo, porque temias a tua força e a tua liberdade. No entanto, nelas está a salvação. Na nossa força e na nossa liberdade reside a nossa salvação. Na nossa consciência de quem verdadeiramente somos, reside a nossa salvação. Por isso que eu fico repetindo para vocês aqui diariamente que vocês são os filhos de Deus perfeitos, inteiros, completos, maravilhosos e isentos de pecado, né? Há um instante em que o terror parece dominar a tua mente de modo tão total que parece não haver nenhuma esperança de escapar. Quando reconheceres de uma vez por todas que é a ti mesmo que temes, a mente se perceberá dividida. E isso havia sido ocultado enquanto acreditavas que o ataque podia ser dirigido para fora e retornar de fora para dentro. Não é isso. Nós projetamos o ataque e então nós decidimos nos defender dele contra-atacando. E aí nós temos a fantasia de dizer que ele começou primeiro, né? Não, mas foi ele que começou primeiro, né? Não é assim que a gente fala? O Dr. Kenneth, ele discute essa ideia extensivamente nos textos dele que a gente estudou ano passado, né? O inimigo que devias temer parece vir do exterior, e assim um Deus fora de ti, Deus com letra minúscula, veio a ser o teu inimigo mortal, a fonte do medo. Agora, por um instante, um assassino é percebido dentro de ti, ansioso pela tua morte, ocupado em planejar castigos para ti, até a hora em que puder, enfim, matar-te. Entretanto, esse instante é também um momento em que vem a salvação, pois o medo de Deus desapareceu, e pode chamá-lo para te salvar das ilusões através do seu amor, chamando-o de pai e a ti mesmo de filho. Reza para que o momento possa ser logo, hoje. Afasta-te do medo e avança para o amor. Não há pensamento de Deus que não te acompanhe para ajudar-te a alcançar esse instante e superá-lo rapidamente com segurança e para sempre. Quando o medo de Deus tiver desaparecido, não existirá mais nenhum obstáculo que ainda permaneça entre tu e a santa paz de Deus. Como é benigna a misericórdia, misericordiosa, a ideia que praticamos. Dá-lhe boas-vindas como deverias, pois é a tua liberação. De fato, a tua mente só pode tentar crucificar a ti mesmo, mas a tua redenção também virá de ti, né? Então, se a minha mente é que está causando toda essa confusão na minha vida, então é a minha mente também que pode trazer a salvação para mim, né? Que pode me redimir. Só posso crucificar a mim mesmo, né? E aqui nós estamos discutindo a questão da vingança, né? Em como nós interagimos em vingança uns com os outros, né? Por quê? Porque nós aprendemos lá na nossa infância. Nós aprendemos com os nossos cuidadores primários que nós precisamos nos defender de um mundo que é inerentemente hostil. Não é isso que a gente aprende? Então a gente aprende a atacar e a contra-atacar. E nesse aprendizado, de certa maneira, reside a nossa sobrevivência, não é? Mas nós todos estamos nos lembrando que, em boa medida, nas nossas infâncias, nós aprendemos a funcionar a partir do controle do sistema de pensamento do ego, né? Então, essas são as estratégias egóicas de sobrevivência. Beleza, tudo bem. A gente não vai se condenar aqui agora, encarnamos com esse nível de consciência, tínhamos aqueles karmas, né, pra gente fazer os nossos downloads, não é mesmo? Nós tínhamos aquelas histórias pra gente vivenciar, pra gente aprender. Então, a gente tem no nosso primeiro momento, e talvez até no seu caso, até você ter começado
a estudar um curso em milagres, nós tentamos resolver os nossos problemas, como é que se diz, no horizontal, no plano horizontal. Ah, ele fez isso comigo, ah, eu vou fazer com ele também. Ah, ele me traiu, olha, vai ver, olha, vamos ver aqui o que ele vai ter de volta, ele vai ver só. Ele me paga, ah, ele me roubou, não tem problema, eu vou tirar isso dele também, né? Em vez de nós tentarmos resolver isso no nível, no vertical, isto é, através da elevação do meu próprio nível de consciência. Porque se antes ele me traiu, e se eu trair de novo ele, né, se eu traí-lo agora, né, vamos supor, eu tinha aí um namorado que eu amava e eu descobri que ele me traiu, então eu vou me vingar dele. Então eu continuo vibrando no mesmo nível de consciência, que é o nível da mentira, é o nível da desonestidade, é o nível da vingança, é o nível do olho por olho, dente por dente. Isso é a lei de Talião, isso é ego, né? Olho por olho, dente por dente. Ah, você me traiu, não tem problema não, eu vou ficar com você sim, mas você vai ganhar um chifrão aí de presente de volta, né? E aí eu continuo vibrando naquela vibração que originalmente eu vibrava. Aí vocês podem falar assim pra mim, mas Jaque, de forma nenhuma eu não vibrava na traição, eu sou uma pessoa fiel e ele me traiu. Não, você já vibrava na traição. Você estava traindo a si mesma nesse exemplo, translade esse exemplo para a sua situação. Não importa aqui, não estou querendo ser feminista, sei que tem mulheres que traem os homens, não é disso que se trata. Estamos com um exemplo didático. Eu tinha um namorado, o meu namorado me traiu, né? Então eu preciso entender que naquele momento eu vibrava na energia da traição. Talvez porque eu estivesse traindo a mim mesma. Como eu me traio a mim mesma? Eu me traio talvez até ficando com uma pessoa que de cara eu já sabia que não tinha nada a ver comigo. Ou ficando com uma pessoa que de cara eu já sabia que não tinha muita facilidade para a fidelidade. Quando na verdade a fidelidade é uma virtude necessária para mim nos meus relacionamentos. Não porque eu acho que eu seja dona do outro e que se o outro tá comigo, ele só pode estar comigo. Não é isso. É porque eu vibro na honestidade nos meus relacionamentos e para o seu fulano lá me trair, obviamente que ele teve que ser desonesto e mentiroso comigo. Então, se só eu posso crucificar a mim mesmo, então eu vou ter que examinar e pedir ao Divino Espírito Santo para que corrija os pensamentos, ideias, valores dentro da minha mente que estão correspondendo a vibração da traição. Concordam comigo? A minha pergunta para o Divino Espírito Santo é: meu Divino Espírito Santo, o que eu tenho que aprender com isso? Meu Divino Espírito Santo, eu sou uma mulher fiel, eu sou uma mulher honesta, eu sou uma mulher de valores. Onde eu estou traindo a mim mesma, né? Talvez a resposta que me venha seja que eu estou tendo uma experiência correspondente à desintegração de um karma, porque em outra vida eu, sendo mulher ou homem, eu traí os meus parceiros e agora eu estou experimentando o que vem a ser estar do outro lado da situação. Pode ser. E aí, como é que nós vamos praticar isso com as nossas crianças interiores, né? Normalmente nós aprendemos, as primeiras relações nas quais a gente aprende esse jogo do perde-perde, o jogo de soma zero do ego, normalmente é com os nossos irmãos, né? Ah, ele me fez isso, eu vou fazer aquilo, ele me fez aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Então eu vou revidar, né? Eu sempre tive muito desse lado da ponta, né? Porque eu sou a caçula de duas irmãs e a minha irmã, por questões da estrutura de personalidade dela, do desenvolvimento da estrutura de personalidade dela quando a gente era pequena, a minha irmã era sempre implicante comigo. Ou assim eu o percebia, a percebia, né? E aí ela era sempre implicante comigo, ela vinha implicar comigo, ela vinha me arreliar e eu com a personalidade mais forte, eu então dava os meus ataques
e eventualmente até batia nela, né? Vocês devem estar rindo aí falando assim, não, já que a gente não acredita, você é tão boazinha. Não, gente, eu sou um ser humano comum, como todos vocês aqui, lutando para dominar o meu ego. Meu ego é poderoso, meu ego é cheio de ferramentas, meu ego é cheio de truques, tá? É que agora eu rio dele, tá? Então, os gatos andando aí atrás. Vocês têm show de gato aqui quando eu tô em São Paulo. Também, né? Além de quando eu tô no Rio. Então, meus amores, onde que fica o nosso aprendizado para a nossa jornada de cura da criança interior? Nós vamos mostrar que o dar a outra face, e aí a gente pode pegar um ensinamento de Jesus sobre o dar a outra face. O dar a outra face é eu elevar a minha consciência. E eu perguntar para o Divino Espírito Santo o que eu tenho que aprender com isso. Eu tenho que aprender que tem uma porção de raiva guardada dentro de mim, reprimida. Por isso que eu atraio a irmã que vem me arreliar. Para eu poder tomar consciência daquela raiva. Então eu vou levar isso para a minha criança interior. Eu vou mostrar isso para ela. E eu vou falar para ela, agora nós vamos lidar com essas sensações, com essas emoções que estão aí dentro de você, das quais você não está muito consciente, né? Então, como eu estou aqui falando dos meus pensamentos de ataque, da minha raiva, da minha necessidade de ir atrás do outro para garantir que ele não vai ficar impune. Então, eu estou lidando em boa medida com o que está reprimido dentro de mim. Então, vamos olhar e examinar. E aí, eventualmente, você pode apelar para a nossa ferramenta diária e ir lá fazer uma lista das suas raivas e dos seus pensamentos de ataque quando você era criança, de quando você era criança. E aí você pode entregar tudo para o Divino Espírito Santo, pedir para ele corrigir a sua mente infantil, e então ter o aprendizado o qual você vai precisar neste momento aí da sua jornada de cura da criança interior. Tá bom, meus amores? Então, o que nos resta aqui como prática? A gata resolveu miar e eu acho que nós esquecemos de colocar comida para ela, então ela tá miando, porque ela viu que as pessoas levantaram e ainda não deram comida para ela. Então, como é que a gente vai olhar para tudo isso? Meus queridos, a primeira coisa que a gente precisa fazer sempre ao praticar as nossas lições de Um Curso em Milagres é não nos julgarmos e não nos condenarmos. Porque quando eu deixo de julgar e condenar o outro e passo a me condenar e a me julgar, então eu tô bem no centro da minha lição, que é, eu só posso crucificar a mim mesmo, tá? Claro que um conceito muito importante aqui, muito importante, para que a gente não interprete de forma equivocada a lição, a metafísica do curso. E é sua fofa, vem cá que eu mostro você para as pessoas, que você é muito linda. Então, o que acontece é que eu preciso me lembrar de que se alguém está vindo para a minha vida para me causar dor, seja de forma deliberada, intencional ou não, a Louise Hay tem uma frase que eu gosto muito a respeito desse assunto. Ela fala assim: se tem alguém na sua vida que está pisando no seu pé, a responsabilidade de tirar o seu pé de sob o pé da pessoa é inteiramente sua. E continua sendo inteiramente sua. Então eu não estou aqui dizendo que dar a outra face é falar pisa mais que eu aguento. Não. Estou falando que dar a outra face é elevar a minha vibração, elevar o meu estágio de consciência, soltar, sentir a minha raiva, sentir a minha revolta e então deixar que ela vá embora. Sentir, me abrir para sentir. O trabalho com a criança interior é sempre fundamentado em eu me abrir para sentir. Concordam comigo? Então, gente, aí vai ficar mais fácil para mim eu entrar em como é que se diz? Eu adquirir a consciência que aquela situação está tentando me ensinar.
né? E já falei para vocês, orem para os seus inimigos. Eu sei que tem alunos aqui, porque já me escreveram, já me mandaram mensagens particulares. Eu sei que tem alunos aqui que estão sendo vítimas de ações deliberadas de outras pessoas em suas vidas. Ore pelos seus inimigos e peça ao Divino Espírito Santo para corrigir a sua mente, para liberar você da raiva, para liberar você da culpa, para liberar você do ressentimento que você está projetando como essa situação e percebendo como essa situação. Ah, mas aí eu vou te pegar se você não parar de miar. É, eu vou, sua gorducha. Ah, sua fofinha. Você quer vir aqui aparecer no vídeo? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou mostrar. Não, não vai. Elas são um pouco ariscas. Então, essa também foi pega em abrigo, viu, gente? Foi pega em abrigo. A coisa mais linda do mundo. Fofa até dizer chega. Então, você vai ter que esperar. Então, meus queridos, voltando. Tudo se resume a eu trabalhar o meu estado de consciência. Mas talvez eu vá precisar me afastar. Talvez eu vá precisar colocar um ponto final numa relação que não me traz mais nada de bom. E eu sou favorável a que você ore sempre pelos seus inimigos. Lembrando que você criou aquele personagem na sua vida para vir te atazanar, né? Eu criei a gatinha miando hoje no vídeo para vir nos tirar a paz, não é? Claro que para mim é muito mais fácil perdoar a gatinha que está miando do que eventualmente perdoar o meu vizinho que fica lá gritando no Rio de Janeiro, né? Então, eu de anteontem para ontem eu tive um sonho que foi muito emblemático sobre isso. Eu vou contar para vocês, agora eu me lembrei. Eu tava com um amigo meu do trabalho, um cara que é muito cordato, ele é uma pessoa muito fácil de lidar, tá? Ele é um libriano, daqueles que defendem a paz a todo custo. E aí nós estávamos numa reunião e estávamos sentados e tinha um outro cara, que eu não me lembro quem era, acho que era alguém que a gente não conhecia, ou eu pelo menos não conhecia. E esse outro cara, ele estava enfiando um garfo no pescoço do meu amigo e apertando, tipo apertando para furar o pescoço do meu amigo. E eu falava pro meu amigo: para ele, você tem que parar ele. A sua lição aqui é parar ele. E aí eu acordei. Aí eu falei, então essa é a minha lição. Vejam que a lição não é eu ir lá, eu parar o outro, eu tirar o meu pé sob o pé do outro. Não é eu ir lá, tirar o meu pé, dar um chute na canela dele e dar um soco na cara dele. Não, é eu falar, seu fulano, olha, eu estou agora tirando o meu pé de sob o pé do Senhor. E se o Senhor não tem outra forma de se relacionar comigo, até logo, estou indo embora, tá? Estou indo embora. Nós, já falei isso para vocês, nós aqui, estudantes de um curso em milagres, uma das nossas maiores lições é aprender a dar limites, aprender a dizer não de forma amorosa. Essa é uma das nossas principais lições, tá? E daí ser tão complexo, ser tão desafiador, a gente aprender essa coisa de como eu vou lidar com a minha agressividade, né? Porque vocês podem falar assim, mas aí eu não vou prender o bandido que entrou na minha casa e roubou tudo. Claro que você vai prender. Quem disse que não vai prender? O bandido botou em jogo, botou em movimento, colocou em movimento uma série de forças que tem a ver com a história kármica dele, ok? Percebem? O bandido tomou esse posicionamento diante da vida dele. Qual é a consequência na 3D, na Matrix, no metaverso? É que se eu roubar, eu posso ir presa. Então, essa pessoa vai ser punida. Agora, eu preciso ir lá e dar uma surra nele?
Vocês entendem? Eu preciso ficar vibrando no ódio, na raiva, no ressentimento? Não, eu preciso entender que, como dizia a minha professora de fogo sagrado, a minha amada Mônica Oliveira, eu contratei aquela pessoa por uma determinada razão. Eu contratei a pessoa, meus queridos. Eu contratei a pessoa para desempenhar aquele papel na minha vida. Eu contratei o meu namorado para enfeitar a minha cabeça. Eu contratei aquele filho de Deus perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. Ele precisava me mostrar algo que estava dentro da minha mente. Eu contratei aquele fulano, eu criei aquele personagem no meu sonho para me presentear com um belo par de chifres, certo? Eu contratei o seu fulano, porque eu precisava ver, enxergar o nível de autotraição que eu estava praticando naquele momento na minha vida. Eu precisava ver o quanto eu gostava de me enganar. O seu fulano, segunda, quarta e sexta, ele já chegava esquisito do trabalho, ele tinha sempre horas extras para cumprir. Ele chegava com aquele perfume barato e eu fingia que não via. Mas isso acontecia lá desde a época que a gente era namorado, mas mesmo assim eu decidi que eu queria muito me casar com o seu fulano, porque sem o seu fulano eu não conseguiria viver, não conseguiria ser feliz. Então olhem o nível da minha autotraição. Aí um belo dia, não tem mais jeito, a coisa explode, a vida não tem outro jeito a não ser me ensinar através de um modo mais violento, ou como dizia um grande amigo meu, através do método soviético de resolução de problemas. Vamos resolver tudo agora. E então eu saio e eu volto para casa mais cedo, e quando eu chego em casa o seu fulano está com a dona Cicrana lá na minha casa, ou algo do tipo. Tá? Então o que eu preciso aprender a meu próprio respeito, o que eu preciso ver sobre mim, não tem nada a ver com o seu fulano. O seu fulano é problema dele, seu fulano. Eu sou problema meu, dona Jaqueline Mariano. Tá bom? Como dizia a minha amada professora de um curso em milagres, eu tenho que querer saber de mim. Ah, já que agora eu entendo tudo, na verdade eu nunca quis de verdade casar com o seu fulano, foi uma pressão familiar para que nós nos casássemos, para que eu desencalhasse. Ah, que beleza então, então agora eu posso abençoar o seu fulano e agradecer porque ele é o meu salvador, ele não é o meu inimigo. Ele é o meu salvador porque ele veio me contar o que está a respeito do que está acontecendo dentro de mim, ok? Da minha capacidade de negar a realidade, da minha capacidade de tentar me encaixar numa situação que de forma alguma é digna para mim, tá? E a gente aprende a fazer isso lá quando a gente é pequenininho. Não à toa já estamos falando de traição, porque já estamos no bimestre da ferida emocional da traição, tá? Vai chegar um dia, gente, vai chegar um dia em que nós todos juntos, nós vamos rir das coisas mais horrendas que aconteceram nas nossas vidas. Não rir no sentido do deboche, ou do autodesrespeito, ou do sarcasmo, mas a gente vai rir e vai falar assim, nossa, a lição, ela estava tão na minha cara, a lição era tão óbvia, e eu fingia que não via, eu não queria ver. Né? Como diria minha professora maravilhosa, eu não queria saber de mim mesmo, eu não queria saber de mim mesma. Eu era que nem aquela avestruz, né? Eu levantava de manhã, já enfiava minha cara dentro da terra, debaixo da terra, não era isso? Eu era uma avestruz. Um bom símbolo para o seu ego é uma avestruz, é um bom símbolo, tá? E eu queria contar para vocês uma coisa que ontem, como eu tive um pouco de tempo livre, ou melhor, quando eu tive um pouco de tempo livre, eu fiquei assistindo alguns desenhos do Papaléguas, gente, e me acabando de rir. Como a minha criança interior ama o Papaléguas, tá? Mas voltando à infância, na minha infância, eu aprendo a me trair. Na minha infância, eu aprendo a me rejeitar. Na minha infância, eu aprendo a me abandonar. Na minha infância, eu aprendo a me humilhar. Quando eu me mantenho em situações nas quais as pessoas me humilham. E na minha infância eu aprendo a ser injusta comigo. Aí eu chego na vida adulta e eu repito tudo isso.
eu atraio situações para repetir tudo isso, para ver se então eu consigo despertar, tirar vagarosamente, gentilmente a minha cabeça de debaixo da terra, tá? Eu aprendo. E essa coisa de crucificar o outro e me crucificar, de atacar o outro e me atacar, é muito frequente nas minhas relações com os meus irmãos. Então, olhe para suas relações com seus irmãos. Elas vão trazer muitas chaves para você abrir algumas portas bem bacanas da sua psique, na sua vida hoje. Então, meus amores, passo para a leitura do texto da Marianne Williamson, do dia 196. Se eu encubro a minha grandeza, então eu a nego, né? Eu não posso oferecê-la ao universo, né? Tem um verbo aqui no inglês, que é um verbo muito particular da língua inglesa, que é difícil de trazer alguns sentidos dele para o português, né? Poderia ser assim, eu gosto muito do sonegar, né? Então, se eu encubro a minha grandeza, eu a sonego do universo, eu não posso entregá-la ao universo. Se eu encubro a minha grandeza, você tem a sua grandeza. Eu tenho a minha grandeza, todos nós temos a nossa grandeza é única, não a procure tentando copiar o outro, tá? E quando você sentir inveja, ciúmes, despeito do outro, ai, nossa, olha, aquela mulher é tão linda e eu sou tão feia, então você vai falar, eu abençoo a beleza e a feminilidade daquela mulher. Eu abençoo a minha própria beleza e a minha própria feminilidade. Pronto! Botei um ponto final na minha inveja e no meu ciúme. E na minha necessidade egóica de competir com o outro, tá? O potencial ilimitado jaz dentro de mim, esperando para ser ativado pela minha prontidão para expressá-lo, né? Eu não falei o nome do livro, né? Então é o livro da Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, um ano de milagres, devoções e reflexões diárias, caso você tenha caído de paraquedas nesse vídeo hoje. Ao saber disso, eu então me torno, né, um magneto para o sucesso mundano, tá? Ela tá falando do sucesso aqui na Matrix mesmo, no metaverso. Né? Então, quando eu sei que eu tenho esse potencial ilimitado e que eu me apronto em Deus para expressá-lo, então eu me torno um magneto para o sucesso do mundo. À medida em que eu trabalho a partir da alegria, o mundo irá responder com alegria. À medida em que eu abro o meu coração, o caminho, então, o meu caminho, ele será... ele me será mostrado, né? Estará claro para mim o caminho que eu tenho que seguir. Essa tomada, né? Tomada do meu próprio poder, essa apropriação do meu próprio poder. Eu não estou me apropriando do que é do outro, eu estou me apropriando do que é meu. Você tem essa abundância infinita, esse potencial infinito dentro de você, né? Mas essa apropriação do meu próprio poder, ela é uma afronta para o meu ego. Mas eu me coloco pela minha grandeza hoje, eu me posiciono pela minha grandeza no dia de hoje, para que o ego então possa ir embora, né? A oração. Hoje eu não serei tentado pela falsa humildade. Em vez disso, eu me lembro que é, na verdade, humilde e não arrogante receber e expressar o poder de Deus. O poder de Deus é ilimitado em todos os lugares, incluindo dentro de mim. Então, eu amei essa frase, eu vou pedir para que você escreva ela na sua agendinha no dia 15 de julho de 2023. Essa é uma frase que você pode tatuar no seu braço, inclusive. O poder de Deus é ilimitado em todos os lugares, incluindo dentro de mim. Se Deus está dentro de mim, se Deus é onipotente dentro de mim, então essa onipotência está dentro de mim. A partir de quê? Do meu ego? Não, a partir da minha consciência, da minha unidade com o Espírito, com Deus Pai, né?
que me abençoa diariamente. E eu posso diariamente acessar esse poder, fazer o download desse poder, dessa sabedoria, dessa gentileza, dessa amorosidade, do que seja. Tá bom? Todas as dádivas, todos os atributos de Deus são meus por direito divino, porque eu sou o filho desse Deus maravilhoso, que é esse manancial infinito de amor, de tudo de bom. Então, por que que eu vou viver em escassez de qualquer coisa aqui dentro da Matrix do metaverso, da terceira dimensão? Eu vou me conectar com Deus. Meu telefone celular passou a noite inteira carregando. Eu vou agora para o workshop do Stargate. Ontem foi maravilhoso. Falamos sobre a abundância, falamos sobre a necessidade de, nesse movimento de expansão da consciência para a mente da quinta dimensão, a mente do Cristo, eu aprender que sou merecedor e digno de ter a abundância em todas as áreas da minha vida. É em todas as áreas da minha vida. Eu não estou falando só de abundância material. E eu lembro para vocês que no meu ponto de vista, no meu aprendizado, nos meus ensinamentos, a abundância material não é eu me tornar um bilionário dirigindo uma Ferrari. Talvez até seja, não sei. Se essa for a vontade de Deus para mim, eu vou adorar. Aqui em São Paulo tem muitos milionários que têm Ferraris. Eu amo São Paulo, tá? Eu amo transitar pelas regiões ricas dessa cidade, tá bom? Mas é a abundância de saúde, é a abundância de amor, é a abundância de amigos, é a abundância de beleza, é a abundância de tudo, né? E como diria o meu grande mestre Babbage, hoje caminhamos em graça, em beleza e harmonia, e em harmonia. Então hoje eu vou deixar você se lembrando que você só pode crucificar a si mesmo, mas você não vai mais fazer isso porque você é um aluno brilhante, dedicado, estudioso, que pratica, tá bom? Então eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso, e se Deus quiser nós nos vemos novamente amanhã.